Okay, let's go. A entrevista de hoje é com um empresário que faz bastante movimento no mercado empresarial. Ele já foi presidente de clube de futebol, é empresário e fundador de uma empresa de engenharia financeira e também fundador de um grupo que está dando o que falar no estado da Bahia. O convidado de hoje é Carlos Falcão, presidente e fundador do grupo Business Bahia, e a gente vai conversar um pouco sobre os 2 anos deste grupo, que é um sucesso. Bem-vindo, Falcão. Olá, obrigado, Verônica, obrigado, Let's Go. É muito bom estar aqui com vocês. Então vamos começar. Falcão, eu queria que você começasse contando do começo. Como é que surgiu? Até eu particularmente conheço essa história, mas vamos falar para todo mundo como surgiu a ideia do grupo Business Bahia. Olha, isso remonta a exatamente dia 23 de agosto, está completando hoje 2 anos, e eu estava no Rio de Janeiro e acabamos um evento, eu voltei para o hotel, li uma matéria na internet sobre investimentos, tendência de bolsa, e nós botei uns 6, 8 amigos para debater aquele tema, ficamos discutindo aquilo, e no outro dia de manhã tinha outro tema que esses iniciais tinham colocado para ser debatido, e eu aí chamei mais um grupo que entendia daquele assunto para falar sobre aquilo. E aí as coisas foram aumentando. Inicialmente nós colocamos um nome que já existia, que não era Business Bahia, era Fórum de alguma coisa, não me lembro bem agora qual foi. E aí um dos primeiros membros me alertou e disse, olha, já existe isso. E eu me lembrei, então, que eu tive, durante alguns anos, um programa de televisão chamado Business Bahia. Isso há uns 12 anos atrás, 14 anos atrás. Eu liguei para a produtora que fazia o programa, perguntei sobre a marca, ela disse, não, é nossa e tal. Eu digo, você me segue? Ela fez cedo. A Flávia Produções, que fazia o programa na época, ela disse, não, tranquilo, tá desativado e tal, pode usar. E aí nós fizemos, eu mudei o nome para Business Bahia e não imaginei que 2 anos depois o Business Bahia teria uma história já tão interessante, com tantas coisas já feitas. E aí, já que você perguntou como tudo começou, eu me lembro que nós combinamos entre nós que só falaríamos daquilo, e no terceiro dia, um desses poucos iniciantes, eu acho que talvez 30, colocou alguma coisa sobre política ou futebol, e eu tirei ele. E, a partir dali, aquilo virou uma marca registrada do grupo do Business Bahia, que é as pessoas que não seguem as regras do grupo, elas saem, são convidadas a sair. E por que isso? Porque todos nós temos outros grupos para discutir todos os assuntos possíveis. Então, no Business Bahia, nós temos regras claras e que a gente faz questão de ser obedecida, e, posteriormente, aí sim, vamos conversar sobre isso, as coisas foram crescendo. Hoje, eu acho que é um dos poucos grupos ou entidades ou associações que tem lista de espera para entrar. Então, avaliação de desempenho. Então, é muito bacana, tem sido muito interessante. Me diz um negócio, você foi uma coisa pensada? Todos esses critérios, essas regras, ou foi uma coisa que foi ao longo do tempo sendo construída? E quais são hoje, depois de 2 anos, imagino que você tenha chegado numa maturação, né, dessas regras, desses critérios, mas, acima de tudo, quais são hoje os critérios para adquirir novos integrantes? Uma pessoa, quando ela quer fazer parte deste grupo, né, que critérios ela precisa atender? Isso é uma coisa que muita gente me pergunta. Bom, a primeira, 2 básicas, principais.
A primeira delas é ser indicada por alguém que já esteja no grupo. Não entra ninguém, e a proporção que o BB foi crescendo, foi se expandindo nas redes sociais. Hoje já somos mais de 2.500, se você somar as redes de gestores que acompanham as ações do Business Bahia. Nós estamos sendo muito demandados por pessoas, executivos, gestores, sim, grandes gestores, a participar. E o primeiro critério é ser indicado por alguém do grupo. Se nós queremos manter essa sinergia, essa unidade de propósito, essa união que o grupo tem, é importante que cada membro novo tenha um sponsor, tenha alguém que, de certa forma, se responsabilize por ele. Isto é, na hora que algo acontecer, eu vou lá, vejo quem indicou e já sei com quem devemos dividir a responsabilidade. E o segundo é aceitar as regras de conduta do grupo. Nós temos as nossas regras de conduta e ninguém entra sem antes formalmente aceitar as regras de conduta. E quando eu digo formalmente, não é papel, porque o BB não tem papel, nós somos totalmente digitais, aceitar através do convite que ele recebe, no nosso caso, por WhatsApp. Então, ele tem que dar o de acordo dele, as regras, e concordar em seguir tudo que nós combinamos que está previsto no nosso Código de Conduta. E me diz uma outra coisa. A gente vê hoje que o grupo... Existem vários grupos, né, de WhatsApp empresariais, e tem sido uma tendência, eu acho que até mundial. Mas a gente percebe, aqui em Salvador, no estado da Bahia, sobretudo em Salvador, onde o grupo acaba sendo mais atuante, uma expressividade muito grande sob o ponto de vista midiático, né, do grupo Business. Hoje o grupo tem uma envergadura e uma penetração, um alcance e um acesso a veículos de mídia bastante expressivos, né? O que você acha que despertou tanta atenção dos veículos de mídia em relação ao grupo, e sobretudo em relação à sua figura em específico? Porque isso é uma coisa que todo grupo eu venho acompanhando, foi acontecendo, foi sendo conquistada, né? Mas o que você acha que despertou tamanho interesse? Eu vou responder a segunda pergunta primeiro. Em relação a mim, não existe interesse em relação à minha pessoa. Existe interesse ao líder do Business Bahia. De maneira nenhuma, e aí, Verônica, quem já presidiu grandes empresas, e eu posso lhe dizer que, por exemplo, presidiu o Esporte Clube Vitória, para o bem ou para o mal, para quem gosta ou para quem não gosta, durante 8 anos, eu fui vice-presidente e presidente de um clube de massa, né? E as pessoas, às vezes, confundem o status que é da sociedade que você representa consigo mesmo. Então, na verdade, esse espaço quem tem não sou eu, é o grupo, é Verônica, todos que fazem parte. Cada conquista que o BB teve nesse período só foi possível porque ele teve o apoio de dezenas, de centenas. Se Carlos Sérgio Falcão, sozinho, não teria feito nada. Então, assim, é muito importante que se diga que esse espaço, quem tem, não sou eu. É o líder do Business Bahia. E essa consciência eu tenho. Se eu perder meus 255 companheiros, esse espaço deixará de existir. Porque quem tem o espaço é o Business Bahia. Eu apenas falo por ele. Eu sou o líder de um grupo por ter sido fundador, por ter sido o gestor. Em relação ao espaço, eu diria que eu ouvi de uma amiga nossa comum essa semana, que ela diz: Falcão, espaço em mídia é conteúdo. Verdade. Posso até imaginar quem foi. Nossa amiga comum, Monique Melo, grande... Essa frase dela! Exatamente. Então, e eu repito sempre, por mais que eu
Liderar o Business Bahia tem sido um aprendizado maravilhoso. Eu sempre tive uma autocrítica muito pesada sobre mim. Errar me incomoda muito. Sim. Mas não tenho dificuldade nenhuma em reconhecer meu erro. Exatamente por isso, eu tenho uma necessidade de aprender muito grande. Eu gosto de ouvir. Você é uma prova viva disso. Eu gosto de entender de como uma revista, por exemplo, funciona. Eu pergunto, eu quero saber, eu me interesso. E nisso o Business Bahia é muito rico. Ele é muito rico. Já ouvi, inclusive de você, que muitas das pautas que a Let's Go aborda são fruto de discussões do Business Bahia. Imagina, a Let's Go, né, uma referência de revista em nosso estado, no Brasil, que trouxe um maior expoente, está trazendo o maior expoente, talvez, nacional do empreendedorismo feminino, sim, a Luísa Trajano, para suas páginas, que na semana passada trouxe um dos maiores publicitários do país, o Washington Oliveira. Imagine a felicidade que eu fico ao perceber uma Verônica, uma publisher da Let's Go, buscando pautas no Business Bahia. Então, isso mostra que nós estamos no caminho certo. Então, é por isso, eu acho, que o business tem tanto espaço na mídia. Primeiro, porque nós somos rápidos. Nós somos rápidos nos posicionamentos. Nós não precisamos reuniões presenciais. Fazemos as nossas reuniões virtuais, fazemos os nossos encontros, colocamos a pauta, botamos para debater em 2, 3 horas aquilo que umas outras entidades levariam 2, 3 dias, até semanas, para chegar com um posicionamento, nós saímos com um posicionamento em algumas horas. Isso faz diferença. Você tem dentro desse grupo 250 gestores de dezenas de setores diferentes, você consegue ter um posicionamento do que pensa a sociedade no geral. Sim. Observe isso. Não um grupo específico, não as indústrias, não o comércio, não o varejo, não os supermercados. Nós temos representantes de todos. Então, o pensamento do Business Bahia provavelmente estará muito alinhado com o pensamento majoritário do empresariado. Então, isso nos dá uma amostragem muito boa. Né? Isso já aconteceu várias vezes. Com o tempo, Verônica, o BB deixou de ser um grupo para se transformar em uma entidade virtual. É assim que eu enxergo hoje o Business Bahia. Nós somos uma entidade virtual. E essa velocidade, você falou uma coisa que eu achei muito interessante. Essa velocidade na tomada de decisão, daquilo que vai ser exposto publicamente, daquilo que vai ser dito, ela acontece, eu vejo, estou no grupo, acontece de maneira muito fluida, que a gente, de fato, tem ali dentro líderes, superintendentes, CEOs, diretores, empresários, todos acostumados com tomadas de decisões estratégicas e rápidas. Então, acaba que é tão coeso, tão equilibrado ali o perfil das pessoas, que na hora que a gente precisa equacionar uma pauta para sair com um assunto de interesse da maioria do grupo ou da maioria de uma classe específica, isso acontece mesmo muito rápido. Né? Exatamente por essa experiência que todo mundo tem. Todos estão acostumados a estar com a caneta na mão e a responsabilidade nas costas. Então, alguns slogans do grupo: caneta na mão e responsabilidade nas costas. Anote, gostei, eu mesmo gostei. Falei, gostei, vou anotar. Você mesmo lança, você mesmo aprova, você mesmo
Eu mesmo lanço a mesma forma, o mesmo elogio. Então vamos nessa. Mas é verdade, né? Acho que a gente... Eu percebo, eu acompanho ali todo dia, eu vejo, é muito equilibradinho assim, o perfil. Então flui. Eu acho que essa é a grande diferença do grupo. Ele flui muito rápido, muito levemente em assuntos tão importantes. E acho que é por isso que a gente acaba tendo essa velocidade, sai na frente, enfim. Mas vamos lá. Durante a pandemia, isso foi, eu acho que trouxe muito à tona essa característica que a gente acabou de falar do grupo. Essa velocidade com que este grupo de pessoas se alinhou em torno de assuntos delicados e teve tanta velocidade para poder sair com pautas tão importantes, né? E a gente teve aí carta aberta, programa Made in Bahia, campanha Made in Bahia lançada, que já vira programa. Queria que você falasse um pouquinho de todas essas ações que foram pilotadas por esse grupo ao longo desse período, né? E qual é a expectativa efetiva, resultados talvez já colhidos do que já tenha sido feito durante a pandemia, que eu acho que mostrou o que eu falo sempre, que é na crise que nascem os fortes, né? Eu acho que a gente vem mostrando uma força importante para esse grupo e essa união tem feito isso. Quando, antes da pandemia, você se lembra, nós investimos muito em eventos presenciais. Sim. Fizemos com um jornalista da Globo News, que é representante da XP em Brasília, fizemos com o economista-chefe da XP, fizemos com o diretor nacional de habitação da Caixa, fizemos café da manhã para debater temas específicos. E isso mantinha o grupo unido, isso mantinha as pessoas interagindo. Apesar de sermos virtuais, é importante ter essa interação pessoal também. Eu acho que isso fortalece a nossa sinergia, isso fortalece a nossa network, facilita, como diz o nosso amigo Remo, e aí de vez em quando eu vou citar algumas pessoas que me vêm à cabeça, peço perdão aquelas outras, porque não citaria os 255, 254, porque eu e vocês estamos aqui, mas dá a César o que é de César, né? Facilita as nossas conexões humanas. Em dezembro, nós fizemos, não sei se você se lembra, uma ação muito legal com o GAC. Roberto Sá Menezes, presidente do GAC, está no nosso grupo, e ele comentou sobre a necessidade de fazer umas reformas em um pavilhão do GAC. Nós fizemos uma campanha e conseguimos ajudá-lo nessa empreitada, e aí o bebê recebeu, talvez, um dos seus maiores reconhecimentos, que foi um vídeo do GAC, agradecendo ao Business Bahia. Foi quando eu vi, eu chorei. Lindo. Me arrepio e me emociono. Mais de 6 meses eu me emociono e estou vendo a cena. Quer dizer, isso não tem preço. Nós, como entidade virtual, conseguimos fazer a diferença no mundo real. Aí veio a pandemia e nós entendemos que esse grupo, essa entidade, vou repetir, essa entidade virtual que nós todos juntos estamos construindo, precisava se posicionar. E nós fizemos isso de forma muito objetiva, eu acho. E aí vem uma segunda característica do Business Bahia, que é o seu pragmatismo. Nós não perdemos tempo com mimimi, com discussões etéreas, nós mantemos o nosso foco, o grupo se entende enquanto unidade, enquanto coletivo, e isso facilita que essas cartas abertas sejam discutidas, debatidas de forma muito rápida. Eu acho que nós somos o primeiro grupo, entidade, associação, que lançou cartas abertas, cobrando medidas dos entes públicos, e aí redução, suspensão de cobrança de impostos. Nós solicitamos parcelamento há muito tempo atrás, e aí eu fico feliz
quando eu vejo as coisas acontecendo e quando a prefeitura lançou um parcelamento, um determinado amigo da prefeitura me mandou uma mensagem dizendo assim: tá aí, Falcão, o que vocês pediram. Então, isso é gratificante para nós ver essas questões, sempre que acontece. Porque não basta você divulgar, você tem que cobrar. E nós buscamos fazer isso também. Nós não queremos ser desrespeitosos, não queremos ser um grupo que seja entendido como oposição a quem quer que seja, mas nós somos independentes. Eu acho que eu procuro passar para todos os membros o mesmo posicionamento que eu levo na minha vida profissional. Eu não tenho partido. O meu partido é a minha empresa, o nosso grupo, aquilo que for melhor para o empresário. Eu não tenho nenhuma vinculação política e fazemos questão que o Business Bahia não tenha... Se mantenha assim, né? Se mantenha sem nenhuma vinculação. Sim. Vamos ter agora um período eleitoral e, antes de começar, já discutimos e votamos que o BB não participaria de nenhuma forma e em nenhum formato dessa campanha. Apoiaríamos os eleitos naquelas ações que forem em prol do empresário. Obviamente, Carlos Falcão, Verônica, Vilas Boas e todos os outros 254 terão a liberdade de fazer suas escolhas e no seu ambiente privado, nas suas redes sociais, defenderem aquilo que cada um individualmente acredita ser melhor. Sim, claro, não é um assunto que a gente trate ali dentro. Exatamente. Evita maiores discussões, né? Exatamente. Futebol, política. E religião. E religião. Do Código de Conduta está claro, se alguém esqueceu a note, para não dar furo. Exatamente. Deixa eu lhe perguntar. E a campanha Made in Bahia? Como foi? Também foi um site assim, parecido com o que você teve quando pensou em bolar o grupo? Era algo que você já vinha maturando, de repente entendeu que esse era o momento oportuno? Então, o Made in Bahia, como eu sempre gosto de dizer, eu faço questão absoluta de me reportar a todos. O Made in Bahia foi uma provocação de um membro do grupo, Dênio Cidreira, presidente da Arena Fonte Nova. Ele viu no supermercado, que eu não me lembro qual, uma prateleira com alguma coisa. Esses produtos foram feitos na Bahia, alguma coisa assim. Ele tirou uma foto e botou no grupo. Aí, Falcão, alguma coisa para uma missão nobre para beber, você que gosta de desafios. E aí eu fui no privado dele e botei assim: Dênio, precisa provocar em público? Podia ser aqui no PV, né? Conte comigo. E aí eu tenho que abrir um parêntese e falar um pouquinho da Essence Comunicação. Jovem, de 20 e poucos anos, um belo dia, recebo uma ligação de um dos sócios da Essence. Falcão, eu queria conversar com você. Podemos marcar? Podemos. Aí marcamos no restaurante ali do shopping, no 33. E ele me chegou com uma proposta: olha, eu quero cuidar das redes sociais e da comunicação do Business Bahia, porque esse projeto é maravilhoso, todo mundo encantado com ele, e eu só quero que todos saibam o que você nos permite, que todos saibam que quem faz cuida dessa parte do bebê somos nós. Eu achei a proposta muito justa e foi uma das parcerias estratégicas mais interessantes, né? Foi uma das parcerias estratégicas, depois eu falarei sobre outras parcerias que a gente vem fazendo no decorrer desse tempo. A Let's Go é uma delas, a Essence, o Grupo Atade, o Conectado. São parcerias estratégicas que estão sendo muito importantes para que o Business Bahia tenha
notoriedade. Da construção de unidade nos diversos tipos de mídia. Temos vários sites que nos apoiam também. E, a partir daí, nós entramos também nas redes sociais, com LinkedIn, com Instagram. Fizemos nosso site. E, então, hoje, o Business Bahia tem uma marca registrada no INPE. Então, se você observar na nossa marca, tem aquele Rzinho que identifica todas as marcas registradas. Então, a nossa logo já é um logo registrado. Já temos o nosso domínio, que é o businessbahia.org. Temos o nosso site, estamos nas redes sociais. E aí, depois dessa provocação, nós começamos a discutir isso com a Essence. Você participou, surgiu a ideia do selo, e aí foi onde eu acho que eu dei a maior contribuição, que foi onde eu brifei a agência no sentido de que nós tínhamos que nos reportar tudo que fizéssemos a bandeira do Estado da Bahia. A escolha da campanha ficou linda. Aquele outdoor foi sensacional. Ficou lindo. Aquela bandeira estilizada no fundo do outdoor ficou impactante, né? Impactante. E aí entrou a JC Decor, que nos cedeu 250 mobiliários urbanos, entrou a Zoom, entrou o Rota 99, aí entrou a TV Aratu, Jornal à Tarde, o Bahia Notícias, o Muita Informação, o Bahia.ba. E, gente, esqueci alguém, vai me ajudando aí para não cometer nenhum erro. Já peço, se eu esquecer, por favor. Entrou a Band também, com Conectados. Entrou Conectados, entrou a Record, enfim. Passou um tempo. Foi impressionante, massa. O Correio da Bahia fez uma matéria que, quando eu abri ali também, maravilhosa. Recentemente, a TV Bahia fez uma matéria muito bacana, enfim. Sim. Todas as TVs aderiram, os jornais aderiram, os principais sites, mobiliário urbano, banners em sites, isso foi tomando uma dimensão. A gente fez no Instagram da revista também uma campanha quase concomitante ali com a campanha que vocês fizeram no Instagram de vocês. Foi interessante porque foi uma coisa em bloco, né, que aconteceu assim. Volumosa. Chegou robusta. E as empresas foram se chegando. Chegamos a ter, na última 18, a partir daí, nós liberamos através do nosso site que as empresas busquem o selo. Então, a gente perdeu, de certa forma, o controle, mas de forma isso consciente, né? Porque a intenção inicial era efetivamente fixar o selo na cabeça do baiano. E então a campanha se tornou tão especial que, em algum momento, há uns, 2, 3 semanas atrás, eu sou o primeiro secretário da Associação Comercial, a ACB. Ela é uma parceira assim fantástica do Business Bahia. Nós temos os principais líderes da Associação Comercial, tanto do Conselho Superior quanto da sua executiva, na nossa associação. Então, presidente e vice da associação do Conselho Superior estão no BB, o presidente e vários vices da executiva estão no Business Bahia também. A gente procura, sempre que possível, conclamar os membros do Business Bahia a participarem da ACB. A última vez que eu levantei eram 50. Faltam ainda 200. Nós ainda precisamos para fortalecer também a associação, que é uma grande parceira, como eu disse, do Business Bahia. E aí, em algum momento, conversando com o Mário Dantas, nosso amigo Mário Dantas, nós decidimos deixar de ser conversando também com o secretário Walter Pinheiro, que é um entusiasta do Made in Bahia, tem nos apoiado muito assim na busca de nós criarmos soluções que gerem vantagens competitivas.
Sim. A primeira ideia foi dele. Na primeira reunião que eu tive com o Walter Pinheiro, ele disse: Falcão, você precisa deixar de ser uma campanha e passar a ser um programa que gere vantagem competitiva para as empresas. Já respondendo a pergunta que eu ia fazer, né? Se o Made Bahia cresceu e apareceu, se o futuro seria virar um programa ou uma entidade. Exatamente. É um processo, um caminho tão natural que eu nem precisei perguntar. A resposta Mas aí veio antes. Já veio. E aí entra a nossa associação comercial, como eu estava explicando. Conversamos longamente com o Mário Dantas, com o Paulo Cavalcante também, o vice-presidente jurídico, e a executiva aprovou a criação de um núcleo, né, o Núcleo Made in Bahia, que será coordenado por mim. Eu combinei que irei, e aí sim um disclaimer válido nesse momento, não logo começou a campanha, eu fiz questão de dar entrada do registro do selo Made in Bahia no INPE, não para ter nenhum tipo de vantagem pessoal, informei isso no grupo também, dizendo que esse registro estava sendo feito para que, talvez prevendo que essa campanha ia ser tão boa que ela seria seguida, ela iria inspirar outras campanhas similares, que a gente já tivesse o nosso registro, demos entrada e eu cedi, né, me comprometi com a associação comercial que irei ceder os direitos ao selo para o núcleo Made in Bahia da associação comercial. Por que isso? Porque nós não fazemos, Verônica, questão nenhuma de sermos os protagonistas desse processo. O programa Made in Bahia. Nós fazemos, o Business Bahia será sempre reconhecido, sempre. O idealizador, né? Como idealizador e como pioneiro. Claro. Mas é muito melhor você ser o idealizador, pioneiro, e não ser mais o protagonista de um programa que está dando certo, que está ajudando as empresas baianas, que está contribuindo para o desenvolvimento do nosso Estado, em um CNPJ forte, como o da Associação Comercial. E aí eu vou comentar uma notícia aqui em primeiríssima mão. Na sexta-feira, eu tive uma reunião com 10 representantes das principais federações do Estado, com 10 representantes das 5 principais, FAEB, FIEB, FEComércio, ASDAB, a base, para que nós, o Made in Bahia, conte com, além do apoio já de sempre da Associação Comercial, com apoio de todas essas entidades de peso. Isso ainda é uma ideia embrionária, ainda não está certo, não tem decisão tomada. Mas extremamente importante, uma super conquista, né? Eu acho que sim. E aí eu quero agradecer as pessoas que se predispuseram a nos ouvir, né, que nos convidaram a falar um pouco sobre o Made in Bahia. E a ideia macro é a gente juntar, né, todas essas campanhas que visem fomentar a economia no nosso Estado em uma bandeira única, e nós defendemos que essa bandeira única seja o Made in Bahia, porque já é, inclusive, lei. E é importante, no momento de retomada, essa tomada de consciência de que é quase fazendo um paralelo. Você está num momento de crise, que é o que nós estamos vivendo. Imagine que você esteja no avião com uma criança no banco do lado. Então, se o avião começa a ter problemas, antes de você respirar, você vai ali colocar o respirador naquela criança para que ela ganhe fôlego e para que você volta a trabalhar primeiro em você, para que você possa ter forças, para só então você colocar ali na criança quem está do seu lado. Então, é exatamente isso que a gente tem que fazer. A gente está vivendo um momento de crise
E a gente precisa colocar o respirador na gente primeiro, né? Então, ter essa consciência da importância de fomentar esse comércio local, de valorizar os produtos e serviços locais, para que a gente ganhe o input necessário para poder ter forças para olhar ao redor, para poder ver o que vem de fora. Porque a ideia não é se tornar bairrista, mas é, acima de tudo, dar condição para que a gente possa continuar existindo, né? E com a velocidade necessária para que a gente possa seguir adiante. Então, acho que é uma campanha que tem um tom muito legal, né? Muito importante. Não é à toa que ela ganhou a velocidade que ganhou, o corpo que ganhou, a adesão que ganhou de forma tão rápida. E essa conquista que você acaba de mencionar é sensacional. Quer dizer, isso é a prova concreta de que é algo efetivamente importante. Né? Então, assim, aproveito para deixar aqui o meu nome, o nome da revista, e a Imagine, em nome dos componentes que estão no grupo, parabéns, né? Para você que liderou e tudo isso, para a Dênio que deu a ideia e para o grupo que aderiu de pronto, ali tão imediatamente, né? E que a gente gerou esse efeito cascata tão para frente, tão positivo, um círculo virtuoso, né? Tão importante. Então, eu fico orgulhosa assim, de fazer parte, de ser testemunha, de estar assistindo isso diariamente ali num grupo que só me acrescenta, viu? Eu sempre digo isso, parece um descaminhado, né? Mas é verdade. Só lembrando que ainda temos muito trabalho para colocar o núcleo Made in Bahia da Associação Comercial em pé, que essa construção envolvendo várias entidades de peso não é uma construção fácil, ainda teremos muito debate pela frente, sim, mas claro, o simples fato de já estarmos discutindo essa possibilidade já nos deixa muito felizes, né? E, mais uma vez, é muito importante que a gente entenda a diferença de uma campanha para um programa. Sim. A campanha começa, bate, marca, mas vai embora. Fica, às vezes, a lembrança, essa com certeza ficaria na lembrança de todos nós. O programa não. Nós pretendemos que ele tenha perpetuidade. E nada melhor para ter perpetuidade do que ele estar dentro, ele está abraçado por uma entidade de 209 anos. Então, daí vem toda essa construção que nós estamos iniciando agora do Núcleo Made in Bahia, lá na nossa Associação Comercial. Uma outra pergunta é a seguinte: muito se fala sobre a vilanização do empresário. Uma pecha que o empresário acaba carregando, porque nesses momentos de crise as pessoas imediatamente têm medo de demissão, enfim. E eu vejo que esse é um trabalho muito defendido pela própria associação e a minha percepção com relação aos posicionamentos que o grupo tem tomado e tem colocado no fronte, de certa forma, contribui muito positivamente para se desmistificar um pouco essa imagem. Você concorda com isso? E o que é que você acha, né, dessa coisa dessa vilanização do empresário? Porque no momento de crise é muito difícil a posição do empresário. Né? E eu acho que é importante que a gente compartilhe, de alguma maneira, esses desafios, o peso das decisões, as responsabilidades que se tem nas costas, porque a divisão das responsabilidades e a consciência do outro que talvez ajude as pessoas a entenderem cada papel. Né? O que é que você acha disso? Olha, o Estado, e aí quando eu digo Estado, não me refiro ao Estado da Bahia, mas aos 3 poderes, ele contribui muito para isso. Na hora que você vê um STF dizer que empresário inadimplente, não é sonegador, inadimplente, é um criminoso sujeito à prisão, a mensagem que ele está passando para a sociedade é a pior possível. Uhum. E isso não é verdade. Nós, no grupo, nos posicionamos de forma muito contundente, contrário a isso. Demos espaço no Conectados para vários advogados falarem sobre isso. Se eu esquecer algum, mas, por favor, me lembre, mas demos espaço para Vivaldo Amaral, para Domingos Arjones, para Paulo Cavalcante, para César Farias, falar sobre isso. Então,
próprio STF, né, a própria Procuradoria do Estado, quando propõe criminalizar a inadimplência, passa essa imagem para a sociedade. Obviamente que nenhum empresário sério concorda com sonegação, concorda com nota fiscal fria, com nada disso. Mas não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando da dificuldade financeira, nós estamos falando da empresa, do empresário que, em plena pandemia, não pôde recolher os impostos ou que utilizou para pagar a folha. Isso jamais poderia ter sido entendido como um crime. E aí, faço questão de ressaltar aqui o trabalho maravilhoso que está sendo feito pelo vice-presidente do Núcleo Jurídico, o nosso Paulo Cavalcante, membro também do Business Bahia, nessa luta dele e do Núcleo Jurídico contra essas medidas que visam, de certa forma, utilizar o poder da prisão para colocar os empresários em situações constrangedoras perante seus funcionários, perante sua família, perante a sociedade. Então, eu usei esse exemplo porque, repetindo, muitas vezes o próprio Estado, lato sensu, ele passa essa mensagem. Como tudo na vida. Uma atitude dessa reforça essa imagem absurda. Exatamente. E é considerar completamente o contexto. Você precisa considerar o contexto. A gente não está vivendo um momento em condições normais de temperatura e pressão. Quer dizer, mesmo até que eles não perdoassem as dívidas tributárias, o que fosse, a declaração é que é um desastre. Né? Não poderia ter sido feita, porque ela passa uma mensagem subliminar de parecendo que está mesmo se fazendo algo escuso, e não é isso, muito pelo contrário. Os empresários estão lutando para manter os empregos dos seus funcionários, lutando para manter suas portas abertas. Né? Então, acho que é uma causa belíssima, e o trabalho que você fez na associação está acompanhando é muito legal. E eu queria agora, para concluir esse tema, se for o caso, na sexta-feira passada, nós tivemos um encontro promovido pelo Núcleo Jurídico, onde eu fui convidado, com o deputado federal Marcelo Nilo, que é o coordenador da bancada baiana, onde foi entregue um projeto de lei apoiado pelo Núcleo Jurídico, apoiado também por nós do Business Bahia, e redigido por Fernando Neves e Divaldo Amaral, e onde eles propõem, entregamos ao presidente, ao coordenador da bancada baiana, esse projeto de lei. Ele se comprometeu a estudar, a defender, se entender que assim que esse projeto de lei é importante. E, na ocasião, eu fiz uma observação que eu dizia o seguinte: certas medidas do Estado obrigam, às vezes, o empresário que está em dificuldade a tomar medidas que ele não desejaria tomar se ele tivesse um pouco mais de apoio, um pouco mais de acolhimento nos seus momentos difíceis. Então, Verônica, essa vilanização é verdade, acontece, mas é um equívoco grande. Esse auxílio emergencial provavelmente será prorrogado, já está em discussão no Congresso, na equipe econômica, mas ele vai passar, em algum momento vai acabar. Não serão R$600 que resolverá a vida. A suspensão de contrato de trabalho também vai passar, a redução de carga e de salários também vai acabar, e seremos nós. Eu, você, os membros da Associação Comercial, do Business Bahia, de todas as outras entidades, que teremos a obrigação de gerar empregos. E emprego se gera com crédito, com trabalho, com determinação. Isso é a parte do empresário. A geração de renda, de emprego e renda é obrigação nossa, mas precisamos de crédito dos bancos, que os bancos privados ficaram devendo muito, o próprio Banco do Brasil, uma menção aí honrosa à Caixa. Eu ia até perguntar, a próxima pergunta é bem essa. E essa crise tem um vilão?
Olha, o principal vilão é o vírus, né? Esse é o vilão, o grande vilão é o vírus. Esse tal Covid, ainda botaram um número nele, 19. É o grande vilão. Agora, nós tivemos decepções. Né? Eu acho que a maior decepção foi, sim, os bancos privados. Obviamente, a gente entende, não interessa ao país um sistema financeiro fraco, não interessa, nós não sairemos da crise com um sistema financeiro fraco, ou seja, um sistema financeiro debilitado. É importante que ele esteja forte, isso é uma verdade, mas houveram, sim, equívocos de posicionamento, né? Centenas de empresários tendo que fechar seus negócios e que isso tudo poderia ser evitado, pelo menos em parte, se tivesse havido alguma flexibilização por parte dos bancos. Mas eu acredito na teoria... Dá atenção ao contexto de novo, né, Falcão? Eu acho que você tem as medidas que são lançadas, os programas, você tem Pronamp, uma série de coisas que foram colocadas para o mercado, e os bancos acolheram, mas não mudaram suas regras. Né? Então, ao contrário, a gente tem informação, por exemplo, de que alguns até ficaram mais rígidos. Então, perde o efeito de qualquer tentativa outra de fazer com que a economia rode. E dinheiro faz a economia rodar. Eles eram agentes importantes nesse contexto. Eu acho que você usou a palavra adequada. Eu acho que sim, uma decepção. Esperava-se um pouco mais nesse sentido, né? A gente tem alguns bancos, por exemplo, que tiveram destaque. Eu acho, uma opinião pessoal, né? Com todos os problemas que aconteceram, a gente tem uma Caixa Econômica que realizou a maior bancarização dos últimos tempos, se eu não estiver errada, talvez do mundo, né? Num curto espaço de tempo. E que caiu ali no colo deles como uma batata quente. E eu acho até que eles cumpriram com algum louvor. Claro, tiveram dificuldades, filas se formaram, mas a gente sabe também que o povo brasileiro gosta de uma fila. Tem as dificuldades das limitações digitais, muitos não tinham acesso ou não sabiam. Mas a gente teve ali uma ação importante sob esse ponto de vista. Mas, por outro lado, quando a gente pensa nos créditos para as pessoas jurídicas, por exemplo, fica aí uma sensação de decepção mesmo. E é uma coisa que a gente escuta de forma recorrente no grupo. Né? Eu não sei assim, como pensar e o que sugerir que se possa fazer nesse sentido. É natural, trabalhei em banco há muitos anos, é claro que os critérios são complexos e o banco tem que olhar isso, mas não pode desconsiderar completamente um contexto como esse que a gente vive, que é de crise. Você tem que ter uma outra dinâmica mais rápida, mais simples, mais acessível, acima de tudo, que eu acho que a gente não conseguiu ver, né? Não aconteceu, assim, não está acontecendo. Então, acho que fica aí uma mensagem, né? Para que se reavalie essa conduta. Eu queria concordar em relação à Caixa. Eu acho que a Caixa deu, com todos os problemas, não vamos falar dos problemas, né? Eu acho que o principal é falar das soluções. A Caixa, eu acredito que, se você perceber, hoje é a instituição financeira que mais você ouve falar, tem mais espaço em mídia, né? E com todas as críticas, eu acredito que eles fizeram um trabalho louvável. Né? Claro, tem sim queixas, tem queixa de alguns gerentes querendo vender atrelado a crédito, seguro e tal, mas tenho informações que a Superintendência da Caixa da Bahia tem agido de forma muito rápida para coibir esse tipo. O Business Bahia, enquanto grupo, enquanto entidade virtual, usando seus relacionamentos, tem buscado, tanto na Caixa quanto no BNB, onde temos, né, o grupo tem os seus relacionamentos, nós buscarmos levar as questões dos membros do grupo para análise. Temos tido, sim, o que não significa dizer solução, mas temos tido, tanto por parte da Superintendência do Banco do Nordeste, quanto da Superintendência da Caixa, quanto também da Presidência da Bahia. Então,
3 bancos que têm as linhas para atender o empresariado. Repito, sim, nem sempre com soluções que atendam aos membros do grupo, mas nós, pelo menos, temos a oportunidade de levar ao conhecimento de quem decide em nosso Estado questões que, muitas vezes, esses dirigentes não saibam. Algumas vezes as questões são resolvidas, outros são detalhes técnicos que não são corrigidos, mas temos buscado, Verônica, enquanto Business Bahia, ajudar os membros do grupo, sim, em soluções pontuais, mas está muito longe de ser o que nós esperávamos. E aí, como você perguntou, o grande vilão é o vírus, mas eu acho que a decepção ficou, sim, pela concessão de crédito por parte do governo. Sim, é verdade. Bom, para a gente estar finalizando, eu queria te pedir 2 coisas. Hoje o grupo está completando 2 anos, né? Então, eu queria que você finalizasse com a gente, passando uma mensagem para os componentes do grupo, para os empresários do nosso estado, e também acho que se tiver mais alguma novidade do grupo que você não tenha falado, quero aproveitar o momento para falar. Te agradecer de novo a oportunidade que você sempre tem dado a gente na revista Alex Go Bahia. Quem conhece um pouquinho da trajetória da revista sabe, eu fui lá, bati na sua porta e falei que era atrás desse grupo, porque eu preciso ter a certidumbre, saber do que é que esse pessoal fala, o que é que esse pessoal gosta, do que é que eles estão interessados. Eu tinha um objetivo muito claro quando eu entrei no grupo. E preciso dizer aqui, já disse isso em público, repito sempre que eu tenho oportunidade, e não ia deixar de fazer isso hoje. Existe uma virada de chave na Alex Go Bahia, e muito dessa virada de chave ela deve sim ao fato da minha presença ali no grupo, que foi exatamente essa virada em trazer um fortalecimento mais contundente da seção business dentro da revista, e isso só é possível, como a nossa amiga Monique fala, com conteúdo de qualidade. Trazendo um conteúdo, se ele tem qualidade, ele se torna assertivo. Eu não tinha a assertividade necessária no segmento business, e eu passei a ter, porque o fato de estar ali respirando com vocês esse dia a dia permite que a revista entenda o que importa, o que está por vir, o que veio para ficar, como é que as coisas funcionam, quem é quem nesse cenário. Isso é extremamente importante. Então, eu quero aproveitar para agradecer mais uma vez. A revista deve muito a esse grupo, no que diz respeito a esse novo posicionamento, a essa virada de chave. Agradecer que você tenha me dado essa entrevista hoje, no dia do aniversário de 2 anos desse grupo tão querido por todos nós, e te pedir que mande uma mensagem para os componentes do grupo e para o empresariado baiano, porque tomara que todo mundo assista essa entrevista no nosso canal do YouTube. Bom, eu só podia agradecer primeiro aos membros do Business Bahia, que estão conosco todos os dias. Agradecer aos mais de 2.000 seguidores que se informam sobre o business, gestores, empresários, CEOs. É impressionante quando você passa o dedo no LinkedIn do Business Bahia. São 1.100 gestores que estão ali com a gente, interagindo conosco. Então, agradecer aos membros do grupo, agradecer aqueles que interagem através das nossas mídias, contribuem, sugerem. 2 anos é muito pouco, se você observar em idade, mas eu acho que nesses 2 anos já realizamos muito. E agradecer aos parceiros estratégicos do Business Bahia, que acreditam em nós, que divulgam as nossas ideias, que estão conosco o tempo inteiro. E quero dizer o seguinte, para comemorar esse aniversário, amanhã o Business Bahia vai ter um encontro com o deputado federal Otto Alencar Filho, que é membro titular da Comissão de Finanças e Tributos do Congresso, e nós vamos ter o nosso encontro promovido aí em parceria do Business Bahia com a BP Money, e vamos estar amanhã, segunda-feira, 19 horas. Eu queria convidar no YouTube da BP Money, que é www.youtube.com/bpmoney, e estaremos, né, os representantes do Business Bahia, advogado tributarista, enfim, todos nós juntos discutindo essa reforma tributária e essa CBS, que é um desastre
para os prestadores de serviços. E o Business Bahia, através de seus membros e através de mim, não descansaremos enquanto não conseguirmos alterações importantes nessa lei que, como disse, massacrará o setor de serviços. Mas hoje é dia de comemorar, é agradecer, é celebrar, agradecer aos membros do nosso grupo, agradecer a você, Verônica, Let's Go, parceira fantástica do Business Bahia, agradecer o espaço que você dá a gente, tanto na revista quanto no Insta de vocês, agradecer o seu apoio às empresas do Business Bahia, agradecer a todos, né, que eu comentei e pedir perdão àqueles que tenham tido a sua relevância nesse período e que, por alguma razão, eu tenha me passado. Me perdoe. Pode mandar no meu PV um puxão de orelha que eu aceitarei e me penitenciarei na próxima oportunidade. Obrigado, você tem crédito. Parabéns, Business Bahia. Parabéns a todos. E você viu como você está chique? Olha bem, a gente inaugura o Talk com o Austin Oliveira. E o meu segundo convidado é Carlos Falcão. Desculpa aí, você tá demais, viu? Um beijo. Beijo a todos, beijo ao Business Bahia. Obrigada, tchau, tchau. Okay, let's go.